Boa noite, pessoal, amigos de casa. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma reunião, esses minutos iniciais, como a gente sempre faz. Ele é dedicado a... Vocês me digam se o áudio tá bom, como é que tá a qualidade do som. Boa noite, Verônica, Luciana, meu amigo Marquinho. Vamos estudar, né, Marquinho? Vamos estudar. Débora. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Tranquilo? Tá dando para ouvir? Deixa eu publicar nas minhas redes sociais aqui também. Essa live de hoje ela não estava programada. Nas terças-feiras nós não temos reuniões públicas, nós não temos atividades públicas, nós não fazemos lives nas terças-feiras. Mas como hoje é 31 de março, data do desencarne do Kardec, né, do retorno ao mundo dos espíritos, a gente resolveu fazer esse encontro. Ana, boa noite, Ana. Compartilhar. Vamos lá. Espero que o som esteja bom. Ondinha, Felipe, Vanúzia, o pessoal está chegando. Daniel Bueno, boa noite a todos, o som está bom. Obrigado aí pelo retorno, pessoal. Muito obrigado aí. Rosângela, olha aqui, entrou um monte de gente. Luiz Fernando, Juca, Júlia. É isso. Vamos começar fazendo uma prece, são 8 horas. Fazendo uma prece, uma evocação a Allan Kardec para que ele possa nos ajudar, né? Para que ele possa estar conosco, inspirando esse estudo, né? Importante a presença do Kardec aqui entre nós. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos que nos ilumine, que nos ampare. Rogamos aos nossos anjos da guarda a assistência e esta noite em especial rogamos a presença entre nós de Allan Kardec para nos inspirar com o seu conhecimento, para nos inspirar com a sua sabedoria. Caro Mestre, essa nossa reunião é em homenagem a Ti e a tudo que temos aprendido através das Tuas obras. Inspira-nos, amigo. Que Jesus nos abençoe, hoje e todo sempre. Que assim seja. Vamos lá começar. Como vocês já perceberam, né? Hoje eu estou sozinho, estou aqui meio desajeitado. Dá até para ver, eu estou vendo aqui pela live, que está meio torto aqui a câmera, né? Então, se alguém estiver em casa com problema de labirintite, esse é o momento em que todo mundo passa mal, né? Torto, então alguém com torcicolo, porque tá torto aqui, né? Deixa eu tentar arrumar aqui a câmera. Não sei se melhorou, não sei se piorou, mas eu tentei aí para o pessoal aí que tá com torcicolo. Máximos, eu acho que deu uma melhorada. Lá. Gente, ó, quando a gente vai trabalhar, Mima Carlos, eu vi que entrou, Rafael,
Carlos Silva, né? Desculpa, o Silvio, né? Silvio Carlos. Quando a gente vai tratar de falar sobre Kardec, a gente tem dois caminhos. Tem aquele caminho que é o caminho biográfico, relatando alguns fatos, e a historiografia espírita recente tem nos dado muitos bons exemplos, muita coisa nova que está sendo revelada, né? Então, as cartas de Kardec, o acesso que a gente está tendo agora muito mais fácil à historiografia, né? A França do século XIX, ao material da França do século XIX. Então, eu estou escrevendo um texto que fala isso. Antigamente, era muito mais difícil a gente ter acesso. Você precisava ir na França para ter acesso a alguma coisa, algum material. Agora não, você consegue já fazer pesquisa, tem muita gente boa pesquisando. Tem algumas biografias medianas, tem outras melhores. Nós temos acesso às revistas espíritas. E o mais interessante é que cada vez mais a gente está tendo acesso às fontes diretas, né? O que o Kardec deixou de carta, o que deixou, tudo isso está começando a vir à tona. Então esse é um caminho, né? O caminho da gente fazer o estudo biográfico. O estudo que a gente está propondo para hoje não é o estudo biográfico, né? A homenagem que a gente vai fazer a Allan Kardec é apresentar o homem Allan Kardec. Quem é essa pessoa? Por que que nós temos tanto respeito? E por que a gente pede tanto que o movimento espírita no Brasil, os espíritas brasileiros, conheçam Allan Kardec, conheçam através da sua obra, vejam o que ele nos ofereceu. A ideia que a gente tem dele, eu sempre digo isso, né? As pessoas sempre visualizam a foto do Kardec sério, sentado numa mesa, assim, né? Numa cadeira, bem sério. E essa imagem talvez tenha ficado meio que marcado, e a gente tem um certo distanciamento. Então, a noite de hoje, o nosso objetivo é meio que mostrar quem é Kardec por ele mesmo. E a gente vai estudar um texto da Revista Espírita de 1862, do mês de setembro, né, de 62, onde o Kardec recebeu o convite para fazer a famosa viagem espírita que ele fez, onde ele viajou conhecendo os centros espíritas de então, os grupos espíritas de então. Ele já tinha ido uma vez, e aqui é a carta seguinte, né, que pediram para que ele retornasse para essa nova viagem, né? A primeira vez que Kardec foi, né, tanto a Lyon quanto a Bordeaux, fizeram um banquete para ele, uma homenagem, prestaram uma homenagem a ele. Ele era chamado por todos, né, que conviveram com ele, do chefe do espiritismo, era assim que as pessoas se referiam a ele, né? E entre uns e outros, os espíritas se chamavam de irmãos em crença, né? Nossos irmãos em crença espírita. Era assim que um espírita se dirigia ao outro, né? Aqui a gente tem essa questão de chamar de trabalhador, isso é uma outra história, de onde é que vem o nome trabalhador espírita, né? Mas o Kardec, eles chamavam, né, esses dirigentes, e os espíritos chamavam ele de chefe do espiritismo. E eles tinham muito respeito por ele. Então eles organizaram esse banquete para que ele fosse recebido, para tê-lo, era uma alegria. E a viagem era longa. Hoje ela é super rápida. A Verônica que está assistindo aí sabe qual é a distância atual Paris-Bordeaux, por exemplo. Mas o Kardec levava dias para fazer essa viagem. Mas vamos aqui ver o que é que o Kardec fala, né, desse convite que foi feito a ele para ir lá
para fazer essa viagem. Então, vamos... Revista Espírita 1862, setembro. Resposta ao convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux ao senhor Sabot de Bordeaux. Meus caros irmãos e amigos espíritas de Lyon. Isso é uma carta de Kardec. Apresso-me em vos dizer quanto sou sensível ao novo testemunho de simpatia que me acabais de dar, com o amável e grato convite para visitar-vos também este ano. Aceito-o com prazer, porque para mim é sempre uma felicidade encontrar-me em vosso meio. Aqui já fica bem claro, tá? Olha, para o Kardec era uma alegria estar nesse meio. Quando ele era convidado a ir para um grupo desse, era uma alegria para ele estar entre o meio dos espíritas sinceros. Por isso que a gente começou a reunião fazendo a evocação do Kardec, para ele estar aqui entre nós. Eu sei que algumas pessoas, não o grupo que está acompanhando, porque hoje o grupo que está acompanhando basicamente é formado dos amigos do CEAL, de pessoas próximas e que já conhecem a questão da evocação. A gente sabe, ninguém aqui se assusta com isso, né? Como chamar Kardec, evocar Kardec para ele participar das nossas reuniões, é uma coisa para nós super comum, né? Mas algumas pessoas ainda podem estar achando isso estranho. Então, quando a gente chama para que ele participe das reuniões, é nesse sentido. Aqui, como o Kardec está dizendo, né? É uma alegria para ele participar das reuniões. Então, a gente tem certeza que chamando de coração, ele vem. Ele vem, não, ele está aqui inspirando a todos os espíritas sinceros que queiram conhecer o Espiritismo como ele nos apresentou. Se você não... O Espiritismo que lhe foi apresentado, que lhe interessa, é distante das bases kardecianas, obviamente não tem muito sentido, né, realmente fazer uma evocação de Allan Kardec, não. Agora, se você tem em Allan Kardec realmente a base do Espiritismo, pode chamar que ele vem. Amigos, minha alegria é grande ao ver a família crescer a olhos vistos. É a mais eloquente resposta que se pode dar aos tolos e ignóbeis ataques contra o Espiritismo. Parece que tal crescimento lhes aumenta o furor, porque hoje mesmo recebi uma carta de Lyon anunciando a remessa de um jornal dessa cidade, La France Littéraire. Cadê a Ana aqui para me pronunciar o francês? No qual a doutrina em geral e minhas obras em particular são agredidas de maneira tão desagradável que me consultam se devem responder pela imprensa ou pelos tribunais. Digo que a resposta deve ser o desprezo. Allan Kardec. Olhem, primeiro, a alegria dele em ver a família crescer, a família espírita. E esse crescimento, esse fortalecimento, essa união é a maior alegria que a gente pode propiciar a Kardec e é a maior alegria que a gente pode fazer em relação ao Espiritismo. Existe uma frase um tanto quanto estranha que as pessoas utilizam. Estranha por quê? Porque a palavra usada não é muito boa. Quando um espírito disse a seguinte frase, né? A maior caridade que se faz ao Espiritismo é a divulgação é a maior caridade, algo nesse sentido. É estranho o uso da palavra caridade para com uma doutrina, porque do ponto de vista espírita, caridade é o perdão das ofensas, não cabe, a indulgência para com todos, não cabe, a benevolência para com todos, não cabe. Mas em Allan Kardec, ele nos ensina qual é a melhor forma de divulgar o Espiritismo. A melhor forma de divulgar o Espiritismo, diz Kardec, vários textos eu posso citar aqui, é vivendo os conceitos espíritas. Não adianta você distribuir livros, uso dele, não estou nem falando de outros, né? Não adianta nem assim, eu vou distribuir, vou fazer palestra, vou fazer isso tudo. Viva
busque, se esforce para ser um homem de bem. Essa é a melhor maneira de divulgar o Espiritismo, segundo Allan Kardec, pelo exemplo. É assim que se divulga a doutrina. Então ele diz que esse crescimento é a maior resposta. E aí ele diz que tinha sido publicado um livro que tinha atacado ferozmente tanto o próprio Kardec quanto a doutrina. E aí os espíritas de Lyon estavam preocupados, perguntando o que é que devia fazer. Resposta de Kardec: digo que a resposta deve ser o desprezo. Nós não devemos nos preocupar com os ataques. Devemos seguir o trabalho. Não adianta tentar ficar correndo atrás das pessoas para dizer, olha, é assim, é dessa outra maneira. Não, não é assim que funciona. O que a gente deve fazer é seguir nosso passo, trabalhando, buscando viver Kardec, com todas as dificuldades que tem. Quem está aqui, né, deixa eu olhar aqui o grupo que está aqui presente, que está assistindo, a gente sabe o quão difícil é montar um grupo baseado em Allan Kardec, o quão difícil é encontrar um grupo mediúnico que se organize, seguir os preceitos doutrinários baseados nas análises das comunicações, baseado no estudo da escala espírita. Quando a gente começa a estudar um pouco, daqui a pouco alguém vem e diz, esse negócio de estudar demais é bobagem, né? Daqui a pouco tem sempre alguém que está com esse tipo de situação, né? Então, a gente vai percebendo que é complicado montar um grupo nas bases doutrinárias, mas a gente deve continuar o esforço, evitando briga, evitando discussão, não cair na armadilha da polêmica pela polêmica. Faça o seu trabalho. Então ele diz aqui que o que aqueles espíritas deveriam fazer seria o desprezo. A Luciana fez uma pergunta, qual é o número do pronunciamento? Eu acho que ela pensa que eu estou lendo a revista, estou pensando que eu estou lendo a Viagem Espírita. Não, eu estou lendo a resposta de Kardec à viagem. É na Revista Espírita, já tem aí, tá, Luciana? Espero que você tenha conseguido aí acompanhar. Vamos ao quarto parágrafo. Se a doutrina não fizesse progresso, se minhas obras fossem natimortas, ninguém se inquietaria e nada diriam. São os nossos sucessos que exasperam os inimigos. Deixemo-los, pois, derramar a sua raiva impotente, que mostra como sentem próxima à derrota. Eles não são tolos para se agarrarem a um aborto. Quanto mais ignóbeis forem os seus ataques, menos estes devem ser temidos, porque são desprezados pelas criaturas honestas e provam que elas não têm boas razões a opor, pois só sabem dizer injúrias. Aqui, gente, é um preceito fundamental em Allan Kardec. Esse daqui, eu tento seguir os ensinamentos de Kardec, como vocês sabem, confesso, é muito difícil, tanto no plano ético, quanto no plano da estruturação das atividades da casa aqui no momento, né? Eu participo, coordeno os estudos, essas coisas. Kardec é sempre a linha básica, mas alguns ensinamentos eu já consegui, digamos assim, introjetar. Primeiro, se a pessoa que se apresenta para falar de espiritismo, se ela não tem urbanidade, eu uso esse termo porque é um termo que ele coloca, né? Polidez, urbanidade. Se ao falar ela é grosseira, se ela grita, se o tom dela tem agressividade, eu já nem continuo a conversa, porque aí você só vai perder tempo. Quem, para defender um ponto de vista, diz alguma coisa contra o outro, para defender o seu ponto de vista, ataca outra pessoa. Você pode atacar o conceito, não é nem atacar, não é uma palavra boa,
rebater o conceito. Você pode dizer assim, olha, esse argumento não é bom. Tem esse ponto, tem esse ponto. Nunca a pessoa. Vejam o que eu usei na primeira fala, quando eu falei da questão da expressão que é bem comum assim, a caridade para com o espiritismo. Bem, a minha observação, eu já não usaria essa frase porque eu não, como eu sei quais são os 3 sentidos que o espiritismo dá caridade, nenhuma cabe para o espiritismo. Nem perdão, nem benevolência, nem indulgência. Não faz menor sentido. Eu estou vendo a ideia. A ideia tem uma coisa que não está dando certo. Mas pessoas não se atacam, seja espíritos, sejam pessoas. E dentro dos nossos grupos a gente tem que se harmonizar. A gente tem que buscar respeitar o momento de cada um, que é o que o Kardec faz. Se a pessoa não tiver moderação no falar, a gente nem continua. Nem começa. Se o seu argumento for o grito, se eleva o tom de voz, se tem uma ameaça. Como é que são as ameaças? As ameaças não é só dizer eu vou te matar, não. A ameaça é um tom assim, você vai ver. Isso você vai ver já é. Outras que usam critério de autoridade. Quando você pergunta, tá, mas me mostra a sua ideia. Não, mas é porque fulano disse. Não, eu não estou perguntando quem disse. Eu só estou perguntando qual é o argumento que você tem. Então, isso é um ponto de vista bem kardeciano. É isso que ele sempre faz. Ele sempre diz quais são as suas ideias, o que é que você está defendendo, o que é que você tem a dizer. E eu acho que isso é algo que a gente deve buscar sempre manter nas nossas relações do ponto de vista pessoal, enquanto indivíduos e principalmente enquanto coordenadores de grupo. Tem muitos aqui, muitos eu conheço aqui, que eu tô vendo aqui online, eu sei do sofrimento que passa, tá bom? Então vamos continuar aqui com Kardec, vou lendo mais um parágrafo. Depois ele diz assim: continuai, pois, meus amigos, a grande obra de regeneração iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis os frutos da perseverança. Provai, sobretudo por vossa união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a dádiva da paz e da concórdia entre os homens, e fazei que, vendo-vos, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Olhem, amigos, essa frase. Olha o que é que Kardec pede aos espíritas de Lyon, que é o pedido para nós, os espíritas atuais, os espíritas que queiram seguir o modelo de Allan Kardec. Eu vou ter que ficar repetindo o tempo inteiro isso, porque houve tanta mistura no espiritismo, na sua transmigração, no seu transporte para o Brasil, houve tanta mudança que o Kardec é a terceiro milênio que ele está retomando, porque durante muito tempo ele realmente, como diz a obra do Herculano Pires, né, o Espiritismo era um grande desconhecido, o Espiritismo do ponto de vista de Allan Kardec. Tá? Teve um tempo que a gente só lia romances, não faz muito tempo não, todo mundo lia romances tem alguns problemas enquanto gênero, o romance tem alguns problemas. Então, o que é que ele diz aqui? Primeira coisa que ele pede: continuai, pois, meus amigos, a grande obra da regeneração, iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis os frutos da perseverança. De quem é os frutos da perseverança. Persevere no seu trabalho. Não distancie-se. Não se distancie do método proposto, de como. Não aceitem essa ideia. Isso era no tempo de Kardec. Nós não temos preparo, não caiam nessa armadilha. Então, perseverança é o primeiro ponto. Agora aqui, olha isso para os espíritos. Provai, sobretudo, por vossa união e pela prática do bem. União e prática do bem. Também é um pedido de São Vicente, né? A união, para que a gente se una contra a falange dos maus espíritos.
união e prática do bem. Os espíritas têm que ser unidos. Será que os espíritas do milênio atual podem se dizer que são unidos? E essa união, provará que o espiritismo é dádiva da paz e da concórdia entre os homens. Os espíritas têm que viver em paz, em concórdia. Olha a força olha o pedido que ele nos faz para nós, fazendo com que as pessoas observem e desejem que todos possam ser espíritas. Por isso que o espírita tem que se esforçar, para que quem olhe diga assim: meu Deus, olha como acalma, como é tranquilo, olha como eles não brigam, como eles são unidos, eles são capazes de dialogar, não tem pensar igual, gente, porque nós somos espíritos diferentes, nós podemos divergir, nunca competir, nunca querer ficar preocupado com cargos, ficar preocupado com diretorias. Uma coisa que eu fico preocupado é quando... Preocupado não, que eu acho engraçado, é pessoas que brigam porque querem cargo em diretoria de centro espírita. Eu digo assim, qual é a graça assim, né? Você ser, sei lá, secretário, tesoureiro, presidente de um centro espírita que tem o quê? 50 pessoas frequentam por semana, num local assim, qual é a relevância que vai? Veja como o nosso ego precisa de muito pouco. A vaidade precisa muito pouco para dar essa satisfação para o orgulho, né? Porque uma coisa é você almejar uma coisa assim que muitas e muitas pessoas vão, né, te bajular, essa é outra coisa. Outra coisa é você coordenar um centro espírita, é tão pequeno. Mas tem gente que briga por isso. Nós devemos nos unir. E o Kardec sempre diz, o grupo espírita é pequeno. Ele sempre propôs grupo espírita entre 20 e 30 pessoas. Ser secretário de um grupo de 20 pessoas? Não deveria ter vaidade, mas a vaidade aí surge, né? Então ele diz isso, que as pessoas deveriam olhar e dizer, olha como seria bom se no mundo tivesse mais espíritas. É para essa concórdia, essa paz, essa união que deve ser a nossa meta, né? Esse é o pedido de Kardec. Pronto, aqui o Francisco colocou a frase, né? Discutiremos, mas não disputaremos. O CEAL, que na verdade é a Ana que está aqui mediando, está dizendo, provai sobretudo por vossa união e pela prática do bem. Ela está citando o texto, né? Aqui. Deixa eu ver o que mais. Sobre a urbanidade. Tá aqui, ela colocou, né? Muito bem, obrigada, Ana. Isso aqui o Roger está dizendo, os inimigos do Espiritismo agora estão introduzidos dentro do Espiritismo. Kardec já tinha dito isso, que os inimigos estão dentro do próprio Espiritismo. A Samia pergunta, explique o que significa essa união, que não seria a união para ir ao centro, a amizade, teria outro significado. Muito bom, Samia. Samia é parceira nas reuniões mediúnicas, parceira de sofrimento. Assim, a união é de princípios e de intenções. Nós temos que ser unidos com um objetivo. Qual aquele objetivo? Não dá para você fazer reunião, eu querendo uma coisa e o outro querendo outra coisa, e você está indo lá torcendo para que o outro não dê certo, para você provar que você tinha razão. Para você dizer, olha, eu adivinhei, eu não tinha dito. Isso é um equívoco. A gente não pode imaginar que o grupo esteja unido. Outra questão é quando, vou puxar aqui para as organizações das reuniões, que é assim, às vezes está acontecendo uma reunião e é para o atendimento de uma pessoa. E o grupo está todo unido para ajudar aquela pessoa. De repente, um médium dá uma comunicação de um espírito totalmente diferente daquilo que foi colocado.
E no final, na avaliação, diz, não, é porque esse espírito era vinculado a mim, é um problema que eu estou passando, uma situação que eu estou passando. Olha a falta de união do grupo. Porque se o grupo fosse unido, ia todo mundo trabalhar num só propósito. O que foi que aconteceu aí nesse momento? Eu trouxe a reunião para mim, pensando em mim. Isso é egoísmo puro. Eu aproveitei de uma situação e utilizei a reunião para mim. Se isso não quer dizer que uma reunião não pode ser dirigida para os membros do grupo, pode. Ele só precisa avisar. Gente, eu estou passando por um problema, por uma situação assim. Você pode nos ajudar? Agora, prepara-se um trabalho e modifica-se por conta de uma pessoa. Isso é falta de união. Outro ponto outra questão de falta de união é quando a gente não acredita no trabalho. Por exemplo, quando você duvida, aquela pessoa diz assim, olha, eu estou passando por uma obsessão, aí você nem começou a reunião e já diz, isso é besteira, isso não é isso, que não sei o que. Você tem uma opinião contrária e fica vibrando dentro da reunião contra. Aí ela acaba quebrando a homogeneidade e aí os maus espíritos tomam conta. Então, por isso que a gente tem que ter união de princípios, de propósito, de aspirações. Não é, e aí o pessoal acha que o grupo é unido, como a Samia falou, porque no final depois a gente sai para comer pastel, para comer pizza, quando sair, agora não pode mais sair, né? Está todo mundo ali junto, gente, é um grude o tempo inteiro. O pessoal gosta de dizer isso, é um grude, mas é princípios e objetivos, porque se fosse ser só para isso, não precisava ter o centro, tem que ter as nossas amizades. O grupo tem que ter esse objetivo bem claro, né? O que é que ele quer? O grupo, do ponto de vista de Allan Kardec. Agora vai ter esse parágrafo agora, onde ele faz uma locução maior. Ele diz assim, meus amigos, sinto-me feliz por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento, a união, marchando de comum acordo para o nobre objetivo a que nos propomos, sendo tal objetivo exatamente o mesmo para todos, não poderia haver divisões. Uma maneira vos deve guiar, e nela está inscrito, fora da caridade não há salvação. Ficais certos de que é em torno dela é que a humanidade inteira sentirá a necessidade de se unir, quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui dentro desse texto para dizer assim, uma mesma bandeira vos deve guiar, todos os grupos espíritas, e nela está inscrito, fora da caridade não há salvação. Ficais certos de que é em torno dela, dessa bandeira, é que a humanidade inteira sentirá necessidade de se unir, quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. O que vai unir a humanidade é a caridade. Então não fiquemos assim, mas no futuro todos nós seremos espíritas, e isso é bobagem. No futuro nós todos seremos caridosos. É isso que a gente deve almejar. Por isso que nós não estamos preocupados com a quantidade de espíritas. O importante é a ideia da caridade. Todos os grupos espíritas devem respeitar as particularidades de cada grupo, de cada grupo espírita, tanto as suas particularidades, quanto de outras denominações religiosas, porque o espiritismo não é uma religião no sentido tradicional, e a gente deve respeitar. O respeito não quer dizer trazer as práticas para dentro dos nossos grupos. A gente respeita porque o que nos une é a caridade. Esta máxima, fora da caridade não há salvação, verdadeira âncora de salvação, pois será o repouso após a fadiga. O Espiritismo terá a glória de havê-la proclamado por primeiro. Inscrever em todos os locais de reuniões e em vossas casas. Que ela seja, de agora em diante, a palavra de união entre todos os homens que sinceramente querem o bem, sem segundas intenções pessoais. Mas fazei melhor ainda, gravai em vossos corações, e desde já desfrutareis a calma e a serenidade que aí acharão as gerações futuras, quando ela será a base das relações sociais,
vós sois os pioneiros. Deveis dar o exemplo, a fim de encorajar os outros a vos seguirem. Olha, a Kardec é maravilhoso, ele diz que todos os grupos tenham escrito isso, fora da caridade não há salvação. Escrito na parede, assim como metáfora, nas casas, cada grupo tem isso, todos os jornais espíritas de então colocavam lá em cima, assim, fora da caridade não há salvação. Todos colocavam essa expressão seguindo a orientação de Kardec, mas não é só, quando ele diz isso, não é só escrever. Porque se fosse só escrever, eu sempre brinco, eu ia tatuar. Porque tem um pessoal que diz que as tatuagens ficam no perispírito, né? Eu, vou tatuar aqui, fora da caridade, não há salvação, para ver se vai para o perispírito. Obviamente não vai, né? Tatuagem não vai para o perispírito. Então, fora da caridade não há salvação, ele diz que fique no nosso coração, que fique registrado, né? Gravado no nosso coração, que é o mais importante. E viver a caridade já daria a calma e a serenidade. Por quê? Porque caridade é perdão, indulgência e benevolência. Esses três aspectos, se nós vivermos essas três virtudes, nos esforçarmos para adquiri-las, nós já conseguiremos viver dias de paz. E aí ele pede que nós devemos dar o exemplo a fim de encorajar os outros. Então, o que é que importa ao espírita? Buscar viver em todos os instantes a caridade. É um esforço, não é algo fácil. A gente vai percebendo como é difícil aplicá-la, mas é no plano do indivíduo. Deixa eu ver aqui o que é que o pessoal está dizendo. Tão atual parece para esse momento. Exatamente. A Daniele Bueno diz assim: creio que devemos ter atitudes espíritas e não dizer que é espírita sem as verdadeiras atitudes de Kardec. Porque a gente tem que colocar em prática, e sempre nos esforçando, né? Por exemplo, caridade. A gente não pode dizer que já é caridoso. Aí já seria até uma vaidade. Nós estamos tentando, né? Nos esforçando. A Júlia diz assim: quando escuto a sua fala, lembro do grupo espírita, né, que ela está, eu fico achando que são dois mundos completamente diferentes, processando duas doutrinas mais diferentes ainda. Mas é porque o espiritismo ainda não foi conhecido, não é, Júlia? A gente já conversou sobre isso. As pessoas não leram, não tiveram acesso, não tiveram essas informações, e aí criou-se uma coisa nova. A caridade Então vamos lá continuar aqui lendo as orientações de Kardec. Ele vai dizer assim: não esqueçais que a tática dos vossos inimigos encarnados e desencarnados é dividir-vos. Provai-lhes que perdem na tentativa de suscitar entre os grupos sentimentos de inveja e rivalidade, que seria uma apostasia da verdadeira doutrina espírita cristã. Amigos, olha o que o Kardec está dizendo. Isso é 1862. Hoje em dia ainda existe isso. Os grupos têm rivalidades. E a gente cai nessa armadilha e critica o outro grupo. Porque tal grupo. Não é assim. Cada um está buscando fazer desde que tenha como preceitos básicos. Fora da caridade não há salvação. Está fazendo seus estudos. Digamos assim, se eu não cheguei ainda no mesmo as conclusões do outro, calma, um dia vai chegar. O que está fazendo ficar tão diferente, tudo, que aí lembra um pouco o que a Júlia falou, é que você chega nos grupos espíritas e pergunta assim: o que vocês estão estudando aqui? Aí o que a gente encontra? É que o pessoal está estudando de tudo. Está estudando de tudo, assim, né? Os grupos espíritas têm curso de tudo, de vários autores, de não sei o que, filosofia, física quântica, tem de tudo, mas não tem estudos de Allan Kardec. Não tem estudos de Allan Kardec, estudos sérios, leituras das obras, estudos da revista espírita. Você pega o IPEAC ou o Kardecpédia,
E você faz um estudo muito bom, porque ele dá o tema e dá textos para você aprofundar da própria obra. O que é que a gente tem que fazer? Tem que se esforçar. Agora, quem tem que fornecer isso é o grupo. O grupo tem que colocar esses estudos. Agora, os grupos espíritas estão oferecendo outros tipos de estudo. Veja, o nosso grupo, o CEAL, aqui, mais uma vez eu repito, eu estou olhando aqui as pessoas que estão nos assistindo, a grande maioria frequenta o CEAL, né? O único curso que a gente tem, que digamos assim, que não é espiritismo, que não é só espiritismo, é o do magnetismo. Mas como é o curso? Magnetismo e espiritismo, que é o magnetismo como Kardec entendia. É tanto que os livros que a gente usa são os livros que o Kardec que o Kardec indica, né, que é o livro do Deleuze. A gente estuda as obras que o Kardec, a coletânea, a apostila que a gente fez, eu sei que algumas pessoas não gostam de apostila, né? A Débora já falou aí em algum lugar que não gosta de apostila, mas no nosso caso não é uma apostila, é uma coletânea com os textos de Allan Kardec sobre o magnetismo. Então, não é uma coisa diferente que a gente está inventando, não, é o que está lá, está baseado aqui, está aqui, o respaldo é esse, está aqui. Isso é que o grupo deve fazer. Ah, mas eu não devo ler outra coisa? Deve. Você deve ler tudo. Kardec dizia ler as obras contra. Agora, o grupo, enquanto instituição, tem que fornecer o conteúdo fundamental para que os seus membros consigam analisar as outras obras. Porque daqui a pouco parece que as outras obras elas são mais importantes, a revelação da revelação, do que as obras fundamentais. Aí é onde está o equívoco, né? Aqui tem uma pergunta aqui do Silvio. Eu estive um pouco longe durante algum tempo do estudo da doutrina e posso estar mal informado. Me ajude. Vejo o centro que tem um trabalho magnífico, mas que inclui algo de esotérico. Também pessoa que admiro muito pela obra e pelo trabalho, e por último vejo fazendo tarô ao final do Evangelho. Não diminui minha admiração pela pessoa nem pela instituição, mas à luz da codificação de Kardec, pelo pouco que estudei, não vi nada sobre isso. É certo? É possível? Ele pergunta. Veja, é isso que a gente está dizendo. Não? Ó, a pessoa para ser bom não precisa ser espírita. Agora, se você vai para um grupo espírita que tem um tarô, assim a gente não é espiritismo. Mas não tem nenhum problema em não ser espiritismo. Mas não é espiritismo. Agora são almas boas, são pessoas boas, estão fazendo bem, isso é fato. Não é espiritismo, não é a doutrina espírita. É apenas isso. O que aconteceu foi que o nome espírita, ele ganhou muita credibilidade. Então muitas pessoas se dizem espíritas porque o nome tem uma credibilidade. O Kardec impôs essa credibilidade ao fincar o terreno, dizer, olha, é uma ciência, é uma filosofia e tem as consequências morais que a gente interpretou como religião, né? E ele colocou lá, isso deu credibilidade, as pessoas perceberam que havia uma exigência por parte do adepto sincero do espiritismo em viver os preceitos. E aí as pessoas ficaram assim, querendo, né? As pessoas ficaram, digamos, utilizando o nome, mas muitos não são espíritas.
Aqui tem mais uma pergunta. Temos barulhos aqui hoje. A Vanusa faz uma pergunta. Tem aquele Cícero que estuda Kardec e ainda diz que tem outros livros para complementar o entendimento e o estudo. E aí? Não é contraditório? Então Kardec é incompleto? Como pode? Pensa que não estuda Kardec. É verdade. A Júlia está dizendo assim, quase querendo reescrever a doutrina. E a questão é que eu não sei se a pessoa estuda mesmo Kardec. A questão é essa, que eu não sei se a pessoa estuda de fato, porque eu acho que não estuda, meus amigos. Vamos continuar aqui, ouvir o que o Kardec vai dizendo, né? As 500 assinaturas que subscrevem o convite, 500 pessoas pediram para que o Kardec fosse. Que tiveste a bondade de me enviar, representam uma manifestação contra essa tentativa, e há muitas outras que terei o prazer de aí ver. Aos meus olhos, é mais que simples fórmula. É um compromisso de marchar pelo caminho que nos traçam os bons espíritos, e eu conservarei preciosamente, porque um dia construirão os gloriosos arquivos do Espiritismo. Então ele guarda os 500 assinaturas que estavam lá, porque essas pessoas todas pediram para que ele fosse. Agora vem a parte que eu acho admirável. Eu queria que todos ouvissem com muita atenção essa parte, para que vocês conhecessem quem é Allan Kardec, nessa frase que ele vai dizer agora. Ainda uma palavra, meus amigos. Indo ver-vos, uma coisa desejo, é que não haja banquete, e isto por vários motivos. Não quero que minha visita seja ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privar-nos do prazer de ver todos reunidos. Os tempos estão duros, não devemos fazer despesas inúteis. O dinheiro que isso custaria seria melhor empregado em auxílio aos que mais tarde necessitarão. Eu vos digo com toda a sinceridade que o pensamento de que aquilo que faríeis por mim em tal circunstância poderia ser uma causa de privação para muitos, me tiraria o prazer da reunião. Olhem que frase. Em 61, ele tinha ido, e era a primeira vez que ele tinha ido ver os grupos. Kardec tinha acabado em 60 ele lançou o Livro dos Espíritos, a segunda versão. Já tinha sido um grande sucesso. A segunda versão é a versão definitiva, né? 61, o Livro dos Médiuns. Quer dizer, em 62 estava todo mundo querendo debater as obras. Já tinha o que é o Espiritismo, já tinha alguns opúsculos, a revista estava assim, era muito vendida. Então todo mundo queria ver o Kardec. Então ele foi em 61 e ele viu que tinha tido um banquete. Dessa vez ele diz: uma coisa ele deseja, que não haja banquete, não façam. E aí ele dá os vários motivos. Não quero que a minha visita seja ocasião para despesa. Esse banquete era um jantar. E aí você pagava para ir no jantar. Porque você tem que pagar, né? Tem uma cota do jantar. O jantar não cai do céu. E ele dizia que não queria privar o prazer de ter aquelas pessoas que não tinham condição de pagar. Então ele disse, não façam um banquete. Aí diz, os tempos estão duros, tão difíceis. Na época eles estavam tendo uma crise na indústria têxtil muito grande. Então os operários de Lyon, os operários em Bordeaux estavam passando por muitas necessidades. Aí ele diz, não devemos fazer despesas inúteis. E aí a gente vê quantas vezes a gente não faz despesa inútil, quantas vezes a gente não faz eventos caros. Kardec nunca participaria de eventos muito caros e inacessíveis às pessoas. O dinheiro que isso ia custar, ele diz, é melhor ser empregado ao auxílio daqueles que mais tarde necessitarão. Já que alguns têm condição, pegue esse dinheiro e ajude os necessitados. Aí aqui a frase fundamental. Eu vos digo com toda a sinceridade que o pensamento de que aquilo que faríeis por mim em tal circunstância poderia ser uma causa de privações para muitos, me tiraria o prazer da reunião. Por isso que a simplicidade é fundamental em todo grupo. Todo grupo espírita deve procurar
a sinceridade, a simplicidade, deve buscar a calma. As coisas não precisam, né, assim, valores exorbitantes, né? Porque o pessoal diz assim, não, mas é que tudo precisa de dinheiro. Se o grupo for pequeno, não. Porque dá para resolver as coisas entre si. Mas olha que lição ele está dizendo. Como diz aqui a Vanúzia, bom senso e humildade. Saber que iam gastar em nome dele já seria a perda da alegria, do prazer daquela reunião. Isso daria para nós espíritas refletirmos muito. Você observar quem é o público. Será que você está cobrando para você fazer um evento? Qual é o valor? Será que não dá para ser, como está dizendo aqui, a Socorro, acessível, se possível, gratuito? Será que não dá para fazer? O importante é que a gente pense nessas coisas. Vejam o que é que ele pensava. Ele não queria o banquete, ele não queria essas festas, ele não queria essa pompa toda. Aí ele vai continuando falando aqui com o senhor Sabó. Ele diz assim: não vou a Lyon para exibição nem para receber homenagens, mas para me entender convosco, consolar os aflitos, encorajar os fracos e ajudar-vos com os meus conselhos, tanto quanto estiver em minhas possibilidades. Olha por que ele ia fazer essas visitas. Olhem, observem. Ele diz, eu não quero homenagem. Não é homenagem. Quero me entender, conversar com os grupos, conversar com as pessoas. Não eram as homenagens que ele queria, não eram os aplausos. Consolar os aflitos, encorajar os fracos e ajudar-vos com os meus conselhos. É isso que a gente... E ainda, olha a humildade, como a Vanúzia falou, tanto quanto estiver em minhas possibilidades. Por isso que eu digo, as pessoas que não evocam Kardec nos seus grupos estão perdendo a oportunidade. Porque ele está dizendo que vem para consolar os aflitos, encorajar os fracos e ajudar-nos com os meus conselhos. Ele ia quando estava encarnado. Era muito difícil, gente. As viagens eram terríveis. Terríveis, a locomoção era terrível. E ele ia, imagina que agora, como espírito, ele pensa, chega. É muito mais fácil para ele. Para nos encorajar, para nos dar força, para nos consolar. Qual grupo espírita que está aqui assistindo que não desejaria isso? Só que as pessoas dizem que não pode, né? Aí a gente perde essa oportunidade. Vamos ver aqui. Continuando aqui, eu estou tentando ver as perguntas, que hoje eu estou fazendo as duas funções, né? O que de mais agradável me podeis oferecer é o espetáculo de uma união boa, franca e sólida. Crede que os termos tão afetuosos do vosso convite valem para mim mais do que todos os banquetes do mundo, ainda que oferecidos num palácio. Que me restaria de um banquete? Nada, ao passo que vosso convite fica com a preciosa lembrança e uma prova de vossa afeição. Até breve, meus amigos. Se Deus quiser, terei o prazer de vos apertar as mãos cordialmente. Essa é a carta que ele escreveu aos espíritas de Lyon. É a primeira das cartas, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Aqui a Denise diz assim: Cícero, aquele que estuda Kardec cegamente, tão cegamente que às vezes se torna radical e autoritário, não pode. Viu, Denise? Quem estuda Kardec, primeiro, nunca estudaria cegamente, porque você tem que estudar Kardec com a razão, com o uso da razão. Se você estudou Kardec e se tornou autoritário, leia de novo, comece de novo, tem alguma coisa errada. Você não estudou.
Você não compreendeu nada. Kardec te liberta, o estudo é para te libertar, para aprender a respeitar a opinião, para aprender a lidar com a divergência. O Kardec nunca brigou publicamente com ninguém, nunca reclamou nada de ninguém, nunca fez nada disso. Então, se alguém está estudando cegamente, já a palavra cego, desculpa, é nesse sentido, né? O estudo cego no sentido de não querer ver, dialogar, já não faz parte, né? Já não faz parte do vocabulário, não se vincula ao espiritismo esse tipo de expressão. Vamos lá aqui. É por isso, amigos do céu, que eu falo por mim, por meus amigos que estão agora participando desse estudo, que temos um grande prazer em estar com vocês. A conversa e o estudo é prazeroso, não há disputa entre vocês, não há ninguém querendo saber mais do que os outros. Sentimos verdadeiro prazer na companhia de todos vocês, de sermos acolhidos nessa casa, até que se prove o contrário, é maravilhosa. Claro que vocês têm problemas, isso é óbvio, mas sabem resolver entre vocês sem disputas tolas e misticismo sem noção. Muito obrigado, Júlia, você é uma alma boa, mas nós temos nossas dificuldades. O pessoal daqui do grupo que está assistindo sabe o quanto é dificuldade, mas a gente tem dificuldade. Mas o fato da gente não disputar entre a gente, já realmente ninguém briga, não tem essa coisa de querer ser mais, esse tipo de coisa, não, já ajuda bastante, né? Aqui realmente é um grupo bem, nós buscamos ser unidos. Mas eu tenho certeza que esse núcleo, que é o núcleo vinculado ao SEJA, né, a vocês, assim, também é um núcleo que está se consolidando, mas esse é um desafio, né? Esse é um desafio. Mas a gente ora bastante para que vocês se mantenham, perseverem, como pede Kardec, perseverem sempre. Agora ele mandou uma carta ao senhor Sabol de Bordeaux. Ele diz assim, eram os dois locais que ele foi, hein? Não esqueçam, ele foi a Lyon e Bordeaux. Sinto-me sensibilizado pelo desejo que me testemunharam muitos espíritas de Bordeaux, de ver-me entre eles ainda este ano. Se não surgir qualquer obstáculo imprevisto, tenho a intenção de lhe fazer uma breve visita, pelo menos para lhes agradecer a boa acolhida do ano passado. Mas tenho a satisfação de lhes dar a conhecer que desejo não haja banquete. Não vou a vosso meio receber ovações, mas para dar instruções aos que delas sentem necessidade e com os quais terei prazer de conversar. Então, de novo, em Bordeaux, veja, isso aqui é muito Kardec. Ele diz assim, ó, eu vou, não para receber as ovações, essas coisas, né? Mas para dar instruções aos que delas sentem necessidade. Se não adianta ficar falando para quem não quer ouvir. A gente só deve falar para quem quer ouvir. Se a pessoa não quer ouvir, não fale. Kardec não falava. Aí a gente vai lá e quer desafiar as pessoas. Eu sempre recomendo às pessoas que estão estudando Espiritismo e querem falar, digo assim, né, alguns que estão me ouvindo aqui sabem qual é o meu conselho. Eu sempre digo assim, não vá falar de temas que as pessoas não queiram ouvir. Se a pessoa me convidou para falar de um tema, você conhece aquele grupo, sabe, por exemplo, que aquele grupo não trabalha com evocações. Para que falar de evocações? Você está querendo criar confusão. Tem tantos temas espíritas que você não quer falar, fale dos temas que podem ser trabalhados. Fale sobre as virtudes. Duvido que alguém brigue sobre fora da caridade não há salvação. Se brigar, retire, senão é um grupo espírita. Se fora da caridade não há salvação, falar sobre humildade. Então, a gente só dá a instrução se quiser. Se não quiser, a gente cala. Kardec calava, por que a gente não vai calar? Alguns quiseram dar a minha visita o nome de visita pastoral. Não desejo que tenha outro caráter. Crede-me, sinto mais honrado com um franco e cordial acolhimento, de forma muito simples do que uma recepção cerimoniosa, que nem convém ao meu caráter e hábitos, nem aos meus princípios. Porque o pessoal, então não é um banquete, vamos dizer que é uma visita pastoral. Cadê? Tudo bem, o nome vocês que dão, mas banquete, ele diz, nem é do meu caráter e dos meus hábitos. Ele disse que nem gostava disso.
Se entre eles não reinasse união, não seria um banquete que a produziria. Ao contrário, se ela existe, pode manifestar-se de outra forma que não seja por uma festa, em que haverá lugar para o amor próprio, mas que não tocaria um verdadeiro espírita, nem por uma despesa inútil, que seria mais bem empregada em aliviar infortúnios. Cotizai-vos, pois, em minha intenção, se o quiserdes, e permiti que eu contribua com o meu óbolo, mas, em vez de comer o dinheiro, que ele sirva para alimentar aqueles a quem falta o necessário. Então será uma festa de coração e não do estômago. Mais vale ser abençoado pelos infelizes que pelos cozinheiros. O que ele está dizendo? Então vamos nos cotizar, vamos dividir, pega esse dinheiro e vamos fazer um banquete, distribuir, né, comida para os infelizes, os infortunados, né, aqueles que passam necessidade. Olha o que o Kardec queria. Aí hoje, de novo, não é crítica. Ele falou aqui, fez uma observação. Eu não estou fazendo crítica. É que às vezes hoje a gente está muito mais preocupado assim, com a cerimônia, com a pompa, do que com a simplicidade. E aí né, a gente perde muito, né? Depois ele diz assim: a sinceridade da união traduz por atos, e mais ainda, por atos íntimos do que por demonstrações aparatosas, que eu veja por toda parte reinar a paz e a concórdia na grande família, que em cada um ponha de lado as vãs suscetibilidades e as rivalidades pueris, filhas do orgulho, que todos tenham como objetivo único o triunfo e a propagação da doutrina, e que para isso concorra com zelo, perseverança e abnegação de todo o interesse e de toda a vaidade pessoal. Eis o que para mim será uma verdadeira festa, o que me cumulará de prazer e me permitirá trazer da segunda visita a Bordeaux a mais suave e agradável lembrança. Peço-vos, comuniquei minhas intenções aos nossos irmãos espíritas e crer-me, etc. Allan Kardec. Então ele diz que o importante é que a sinceridade se traduz por atos íntimos do que por demonstração. Às vezes a pessoa fala para todo mundo: não, eu concordo com você, você tem razão, o estudo é para ser assim. Né? Depois, por atos íntimos, discorda, faz tudo o contrário. Aí ele diz que os grupos deveriam ter paz e que cada um devia colocar de lado as suscetibilidades e as rivalidades pueris, porque Bordeaux era um centro muito grande, era uma cidade muito importante, muitos grupos espíritas surgiram lá. Para que vocês tenham uma ideia, na época de Kardec, em Bordeaux tinha 3 revistas, 3 jornais espíritas e uma revista. Paris só tinha uma revista espírita, depois veio o jornal, o L'Avenir, mas o Bordeaux tinha 3 jornais e uma revista, e foi em Bordeaux que surgiu uma das dissensões primeiras do espiritismo, que é Rusteng. Mas havia uma divisão maior entre os espíritas, que era entre os espiritualistas, que eram as pessoas. Porque é engraçado, hoje é um marco bem interessante, o dia de hoje é um marco bem interessante. Porque 31 de março são 2 datas que a gente pode comemorar. Em 31 de março é registrado as primeiras batidas nas casas das irmãs Fox. Então marca o surgimento do chamado novo espiritualismo. E 31 de março marca a morte de Kardec, o encerramento da construção doutrinária, porque a construção doutrinária termina com a morte de Kardec. A doutrina é construída por ele. Ele é quem constrói a doutrina e deixa a doutrina pronta. Então essas 2 datas marcam início e fim, né? Quando estava em Heidesville, que estava esse novo espiritualismo surge com esses fenômenos de pancadas nos Estados Unidos. Depois ele faz a sua primeira transmigração, que é quando ele vem dos Estados Unidos para a França, para a Europa, via mesas girantes. Só que durante muito tempo, o movimento o novo espiritualismo, que é como é chamado na Inglaterra e
nos Estados Unidos, nos países de língua anglo-saxônica, eles não falam espiritismo, eles falam new espiritualismo, né, o novo espiritualismo. Quando ele chegou na França, o Kardec, com o Livro dos Espíritos, ele cria essa palavra em francês, porque tem uma palavra aproximada com o espiritismo em espanhol. Em francês ele cria, e é um neologismo, ele cria a palavra para definir, porque ele percebeu que o mesmo novo espiritualismo, ele acreditava no espírito, mas, por exemplo, não acreditava na reencarnação. Ele tinha todas essas diferenças, né? Ele percebeu, e aí ele criou essa palavra. Só que muita gente continuou adepto do novo espiritualismo. Então, na França, a partir de 59, você tinha duas divisões. Você tinha o espiritismo e o espiritualismo. Com duas sociedades espíritas, duas revistas. Você tem a Revista Espírita de Allan Kardec e a Revista Espiritualista, que surge em 59. Mas o espiritismo ficou unido, tinha essa divisão entre todos que acreditavam nos fenômenos. Então, qual é a diferença entre os espiritualistas franceses e os espíritas franceses? É porque quando a gente lê agora, todo mundo que fez esses cursos aí de introdução à doutrina espírita, sabe, né, que espiritualista é aquele que acredita que a gente é mais do que um corpo. Por exemplo, um católico é espiritualista, um protestante é espiritualista, porque a gente acredita que a gente tem uma essência, tem algo em nós que não é só corpo. Esse é o espiritualista. O espírita é aquele que acredita que essa essência sobrevive, que ela se comunica e que ela reencarna num processo progressivo. Encarna, né, num processo de progressão, de progresso espiritual. Agora, quando eu estou falando aqui de espiritualista francês, ele acreditava na mesma coisa. Ele acreditava na sobrevivência da alma, na comunicação dos mortos, mas a única coisa que o espiritualista francês não acreditava era na reencarnação. Eles não aceitavam a reencarnação. Então, você tinha esses dois troncos que vocês vão ver lá no final do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho comenta que essa divisão em breve passaria. E passou mesmo. É tanto que os espiritualistas franceses sumiram na história. A gente sabe porque a gente procura estudar a história do espiritismo do século XIX. Mas dentro do espiritismo não tinha divisão. Até que o Rosteng lançou o livro dos 4 evangelhos. E aí houve uma divisão entre os espíritas. Uns ficaram com Rosteng e Bordeaux. A maioria dos grupos de Bordeaux preferiu Rosteng. Por quê? Porque Rosteng era de Bordeaux, era tipo assim, olha, ele é nosso, né? Ele é uma pessoa que sabe falar, é carismático. Tá, o Kardec é o chefe do espiritismo, mas ele também tem direito aqui, uma pessoa aqui, né? O Kardec faz elogios a Rosteng. Então você começou aí essa divisão. Então aqui o Kardec, nem você perceber como é a capacidade dele de visão. Aqui ainda nem tinha apontado isso, mas só pelo fato de estar crescendo muito, de ter muito jornal, está ficando uma coisa muito grande, o Kardec já via ali. Aqui pode ter problema. E aí ele faz essa recomendação. Ponha de lado as suscetibilidades e as rivalidades pueris. Porque ele já sabia que tinha um grupo que queria ser maior do que o outro. Quando tem um grupo que quer ser maior do que o outro, mesmo internamente, sempre vai dar esses problemas. Aqui o Vandenberg está dizendo que esse é o tipo de estudo que a gente não quer que ninguém respire para não atrapalhar. Boa noite para todos. Que é isso, Vandenberg? Seus comentários são sempre bem-vindos. Aqui a Júlia também fez um comentário, né? Eu também estou torcendo bastante pelo grupo. Continuo aqui em prece por vocês. Então, amigos, aqui nós temos os 3 principais centros, né? Lyon, que tinha um jornal, você tinha Paris, com a Revista Espírita, e você tinha Bordeaux. Eram os 3 pontos principais
do espiritismo na França, né? Os 3 grandes núcleos. O Kardec sempre pregando a união. O que ele sempre dizia? Ele dizia assim, olha, eu estou colocando um tijolo, vocês têm que continuar a obra. Ele, embora todos o chamassem de chefe, ele sempre dizia, olha, eu só estou fazendo o meu papel. Porque a questão dele é que ele estava trabalhando para a regeneração da humanidade. Ele dizia que a obra dele era um tijolo nessa construção maior chamada regeneração da humanidade. Então ele nunca se deu este papel, ele nunca se achou melhor do que ninguém. Nunca, nunca. E tanto que ele sempre utilizou a razão, né, para calcular os passos a seguir. Mas a humildade dele é que é chave. Essa questão da humildade eu vou mostrar para vocês na primeira viagem dele a Lyon. Eu vou pedir para que a Ana publique aí um texto chamado, da Revista Espírita de 1861, de outubro de 1861, o Espiritismo em Lyon, para a gente continuar estudando um pouquinho da personalidade de Kardec. Deixa eu ver se ela coloca aí, deixa eu ver se quem coloca primeiro, acho que eu tenho que copiar aqui, deixa eu ver se eu consigo postar aqui, só um segundo, gente. Aqui, pronto. Acho que eu vou conseguir postar primeiro. Pronto. Vejam aí se vocês estão conseguindo abrir esse outro texto que eu coloquei aí. Veja aí. Pronto. Eu coloquei aí mais um texto do IPEAC. Pronto. A Ana também colocou. Eu coloquei. Aqui está aí, ó. Gente, está aí esse texto. Abram aí esse texto. Que esse que eu acabei de ler é de 62. A gente está invertendo aqui, né? Agora a gente vai ler um texto de 61. 61, tá? Deixa eu achar aqui. Ana, faça o recorte dos dois últimos parágrafos para o pessoal acompanhar, que é o final da viagem. Os 2 últimos parágrafos do texto. Quem abriu o texto já sabe, já pode olhar. E os 2 últimos parágrafos, quando ele tinha terminado a primeira viagem dele, tá? É a de 61. Vou só esperar que a Ana poste aí, ela está usando o perfil do céu, para ela postar para vocês acompanharem, tá bom? Abriu? A Denise está dizendo que abriu. Vamos olhar, todo mundo conseguiu abrir? A gente às vezes coloca um parágrafo só para ficar mais fácil, tá? Ele tinha feito a viagem, tem várias coisas interessantes nesse texto, mas eu queria ainda, porque eu estou tentando mostrar para vocês a personalidade de Kardec. A viagem era no verão, né? A Sociedade de Paris, na primavera, eu acho, se não me engano. Então ele está, porque durante a primavera é comum os europeus, as férias das crianças, férias escolares, aí o pessoal vai para a praia, essas coisas assim, né? No verão mesmo. Aí ele diz aí nos últimos parágrafos, ele diz, nós vínhamos de longe e tínhamos subido às alturas de São Justo, com um calor extenuante. Eu fico imaginando ele aqui, se ele achou o calor extenuante lá, imaginando aqui. Alguns refrescos tinham sido preparados em meio dos instrumentos de trabalho: pão, queijos, frutas, um copo de vinho, verdadeiro ágape, oferecido com a simplicidade antiga e um coração sincero. Um copo de vinho, em nossa intenção. Porque essa boa gente não bebe todos os dias, mas era uma festa para eles. Ia-se falar de espiritismo.
Foi com o coração alegre que brindamos com ele, e seu modesto lanche, aos nossos olhos, tinha 100 vezes mais valor do que os mais esplêndidos repastos, que eles recebam aqui a confirmação disto. Olha que maravilha, gente. Ele estava numa oficina. Era um local, quando ele estava vindo, só de trabalhadores. E foi lá que o Kardec foi almoçar, foi fazer esse lanche. O calor era imenso. E aí ele comeu lá pão, esse queijo, as pessoas, e ele ficou maravilhado porque ele estava vendo a pobreza daquelas pessoas. E ele sabia que aquelas pessoas não comiam aquilo ali todos os dias. E estavam fazendo aquilo para ele, por ele. Por quê? Porque eles iam ouvir o Kardec falar. Aquilo ali que eles estavam fazendo era quase como um sacrifício, né? Assim, para eles. Para ele era tirar de onde não tinha. E aí ele diz que aquilo lhe tocava o coração mais do que qualquer banquete, porque ele tinha acabado de vir dos banquetes de Lyon. E ele faz questão de publicar isso, porque aquelas pessoas podiam estar se sentindo muito, né, humildes, não humildes, não é a palavra assim, ficaram um pouco, eu queria tanto oferecer uma coisa melhor. E ele estava dizendo que aquela refeição foi a melhor refeição que ele teve, né? A outra coisa que ele vai falar nesse texto, que vocês vão observar, é como era ele viu as reuniões em Lyon, as reuniões espíritas que o Kardec foi. Ele participou dessas reuniões. Aí eu vou marcar aqui, colar uma parte aí para a gente ler. Eu vou marcar aqui porque eu acho que vai ficar um pouco mais difícil para vocês acharem no texto, tá? Eu vou colocar aqui para a gente ler juntos. Tem algumas pessoas que estão dizendo que... Deixa eu publicar, só um minuto, gente. Pronto. Agora vocês vão ver aí nessa parte que eu coloquei agora, deixa eu só ver se já chegou. Pronto, está aqui, né? Vocês vão ver um relato, isso está no texto, para quem conseguiu abrir, né? Isso é a primeira viagem, as reuniões que ele participou. Essa aqui é uma reunião que ele participou, tá? Eu vou ler, vocês vão acompanhando comigo para a gente perceber como eram as reuniões que ele viu em Lyon. Essa é em 61. Ele diz assim: os espíritos que os instruem sabem admiravelmente pôr-se à altura de seus ouvintes. Os ditados não são trechos de eloquência, mas boas instruções familiares, despretensiosas e que por isto mesmo vão ao coração. Gente, olha isso. Kardec, ele viu essa reunião, ele assistiu essa reunião. Kardec viu, os espíritos sabem quem é a plateia, quem é a assembleia. Não são textos de eloquência, não tem muitas palavras, eles são instruções familiares despretensiosas, mas que vão ao coração. As conversas com os parentes e os amigos mortos ali representam um grande papel, de onde saem quase sempre lições úteis. Quem é que participa das reuniões? Os amigos e os parentes mortos. Aí, às vezes, quando eu vou participar de uma reunião, né, um grupo me chama para ir, eu pergunto assim: alguém tem algum familiar que queira chamar? O pessoal nem tem. Não pode. Vejam aqui, isso aqui não é na Sociedade de Paris. Não é na Sociedade de Paris. É em Lyon. Era um grupo formado de operários. Eram os operários de Lyon. Aí aqui cabe aquela pausa que eu tinha feito
tinha falado para vocês que eu ia explicar, de onde é que vem o nome que os espíritas, né, a gente usa, né, que somos chamados de trabalhadores, né, os trabalhadores. É porque quando Kardec foi fazer essa primeira viagem, saiu num jornal de Lyon uma matéria, eu não lembro qual era o jornal de Lyon, mas eu tenho esse jornal. Sim, eu tenho, porque a sigla do jornalista era CM, todo mundo fica brincando que é Cícero Magellan, né? Mas o jornalista diz assim, ele faz uma descrição dos operários e diz assim, olha, não se preocupe, ele fala para o público, é um jornal grande, né? Ele diz, não se preocupe, os espíritas são os desqualificados, eles são apenas trabalhadores. E aí no discurso em Lyon, o Kardec chega já dizendo assim, estou aqui como o menor dos trabalhadores, só que a palavra certa, ouvrier, seria operários, os operários de Lyon. Quando o Guilom Ribeiro fez a tradução maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, se for traduzir literalmente, seria os operários, tá? Ouvrier, em todos o Kardec só escreve uma única palavra em francês. O Guilom Ribeiro, ele traduz assim, obreiros, trabalhadores, para evitar a repetição, que no português a repetição fica muito feia. Então, o nome ficou trabalhadores. Por isso que os espíritas eram conhecidos como trabalhadores, em homenagem a esses operários de Lyon. Eram esses operários aqui que ele dizia assim, olha, eu sou também um operário, eu também sou um trabalhador. Por isso que quem é espírita se diz, olha, eu sou um trabalhador, por conta dessa viagem aqui em Lyon, né, que o Kardec falou. Então, ele vai aqui, né, dizer que os parentes que são os mais importantes, os amigos naquele grupo. Muitas vezes uma família inteira se reúne e à noite se passa em suave enlevo com os que se foram. Eles querem ter notícia dos tios, das tias, dos primos e das primas, saber se são felizes. Ninguém é esquecido. Então, nas reuniões, quem era que participava das reuniões? Essas são chamadas reuniões familiares. No CEAL tem. O pessoal do CEAL vai já... Eu acho que tem um grupo de médiuns que estão aí presentes, eles podem se manifestar. O grupo de médiuns que se reúne às terças-feiras. Na última terça-feira do mês, eles fazem... Na última sexta-feira do mês. As reuniões são nas terças, mas na última sexta-feira do mês, eles fazem a reunião só com os parentes que já morreram. E aí eles vão nas casas, né? Tem um rodízio e tem a casa, cada médium, vai ser na minha casa, vai ser na outra casa, vai fazendo um círculo de visitas, né? E quem é que se comunica? Os parentes daquela casa. É assim que era o Espiritismo. Aqui, ó, Kardec está dizendo. Agora, só que a gente só pensa em mensagens elevadas, essas mensagens que agora os Espíritos estão mandando, né? Tudo dizendo que as catástrofes, meu Deus do céu. Mas sábado a gente vai discutir essas comunicações, tá, gente? O pessoal que vai participar do estudo de sábado, a gente vai ter que... É tanta comunicação vinda do mundo dos Espíritos, tenebrosa, que a gente vai ter que dar uma análise, fazer uma análise aí. Mas quem está estudando mediunidade com a gente no sábado já consegue fazer análise bem assim, facilmente do teor de algumas comunicações. Só não pode ficar com raiva, hein? Tem o pessoal que eu tenho no grupo de formação mediúnica, tem o pessoal que está o sangue está esquentando, é isso que eles querem, né? A gente só diz, não é boa sem ficar nervoso. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou algum comentário aqui. Deixa eu ver aqui.
A Socorro diz: a cada dia eu fico mais impressionada com tanta verdade nas palavras que escuto e em Kardec. Antes nada me fazia muito sentido. É isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui, a Luciana já está saindo. Aqui a Silvia se manifestou. As reuniões são lindas, né? Que a Kátia, né? A Neuma diz aqui que é na primeira sexta-feira. É isso aí, são as reuniões familiares. Vamos ver aqui, que a gente está terminando, vai chegar 9h30, vamos encerrar. Aí ele diz assim, ó: cada um quer que o avô lhe diga algo, e cada um ele dá um conselho. E para mim, vovô, perguntava um dia um rapazinho: não direis nada. Veja que era uma criança que participava da reunião. Para ti, meu filho, sim, dir-te-ei alguma coisa. Não estou contente contigo. Isso é o avô falando com o menino. Outro dia, em vez de ir direto ao trabalho, discutiste por uma tolice no meio do caminho. Isto não é bom. Como sabeis disto, vovô? Disse o rapazinho. Sem dúvida eu sei. Será que nós espíritos não vemos tudo o que fazer desde que estamos ao vosso lado? Perdão, vovô, disse o rapazinho. Prometo não fazer mais isso. Essa é a reunião, esse é o espírito que se comunicou, e o Kardec disse que essa é uma comunicação admirável. Por quê? Porque toca o coração, porque tem verdade, é verdadeiro. Veja, ele disse, o avô disse para o neto: olha, eu não estou contente contigo. É um espírito superior? Não. É um espírito da segunda ordem? Não. É um espírito familiar. Por quê? Porque o espírito superior nunca ficaria não contente. Eu não estou contente contigo. Isso aí não é espírito superior, é espírito familiar. Espírito familiar fala assim e diz por quê. Então é verdadeira a comunicação. Ela tem autenticidade. O menino reconheceu. E é o que o menino diz: perdão, vovô, prometo não fazer mais. Kardec: não existe algo de tocante nessa comunicação dos mortos com os vivos? A vida futura está palpitante aos seus olhos, não mais a morte, nem mais separação eterna, nem o nada. O céu está mais perto da terra e é melhor compreendido. Se isto é superstição, prazo a Deus que jamais tivesse havido outras. Olha como ele diz, são tocantes essas comunicações. Por isso que os espíritos familiares têm que participar. E aí faz a nota, que é a nota que a gente vai encerrar. Um fato digno de nota é que constatamos é a facilidade com que esses homens, na maioria iletrados e endurecidos nos mais rudes trabalhos, compreendem o alcance da doutrina. Pode-se dizer que só lhe vem o lado sério. Nas instruções que lhe demos em diversos grupos, em vão procuramos despertar a curiosidade pelos relatos das manifestações físicas. Contudo, nenhum deles viu uma mesa mover-se, ao passo que tudo quanto dizia respeito às apreciações morais cativavam o seu interesse no mais alto grau. Esse é que é o importante. É você perceber como essas pessoas tinham o alcance da doutrina. A doutrina fazia eles se modificarem. Não sei se vocês perceberam quando o avô falou lá com a criança assim: outro dia, em vez de ir direto ao trabalho, porque desde criança esses meninos trabalhavam, eles trabalhavam dentro das máquinas, porque os menores, as crianças, elas eram introduzidas dentro das máquinas para poder arrumar as peças. E dentro das máquinas eles decepavam as mãos, e aí eles eram inúteis, não podiam mais trabalhar, nem como adulto, nem como criança. Essas crianças que trabalhavam 12, 14 horas por dia, essas pessoas não tinham nenhum desses direitos que nós temos hoje. São poucos, não é aquilo que a gente precisa, mas a gente já tem algum direito. Eles não tinham nenhum desses direitos aqui garantidos nessa época. Mas, mesmo assim, eles entendiam o alcance doutrinário, né? O alcance, porque a questão moral era que fazia com que eles gostassem do espiritismo. Por quê? Porque eles ouviam os espíritos, eles não viam as mesas girar,
mas eles ouviam os Espíritos e eles estavam dispostos a se transformar, eles estavam dispostos a fazer a mudança, que é o que a gente normalmente não quer fazer, é a mudança. Assim, apresentando a vocês esse Allan Kardec, com humildade, que prega a caridade, que prega a simplicidade, nós vamos encerrar essa nossa homenagem a Kardec. E eu queria só ler a locução, né, que as pessoas, que os operários de Lyon fizeram para ele, né? Eles dizem assim, isso foi um dos participantes. Aqui ele diz que transcreveu textualmente, mas a ortografia foi revista, né? Ele diz assim: Senhor Allan Kardec, discípulo de Jesus, intérprete do Espírito de verdade, sois nossos irmãos em Deus. Estamos reunidos todos com o mesmo coração, sobre a proteção de São João Batista, protetor da humanidade, precursor do grande Mestre Jesus, nosso Salvador, porque João Batista era o presidente do grupo deles. Nós vos rogamos, nosso caro Mestre, que mergulheis vosso olhar no fundo de nossos corações, a fim de que possais dar-vos conta da simpatia que temos por vós. Somos pobres trabalhadores, sem artifício. Uma grossa cortina, desde a nossa infância, foi estendida sobre nós, para abafar nossa inteligência. Mas vós, caro Mestre, pela vontade do Todo-Poderoso, rasgais a cortina. Essa cortina que ele julgava impenetrável não pode resistir à vossa digna coragem. Ó sim, nosso irmão, tomastes a pesada enxada para descobrir a semente do Espiritismo que se tinha encerrado num terreno de granito. Vós a semeais nos 4 cantos do globo e até nos pobres bairros de ignorantes que começam a saborear o pão da vida. Todos o dizemos do fundo do coração. Estamos animados do mesmo fogo e repetimos todos: glória a Allan Kardec e aos bons espíritos que o inspiram. E vós, bons irmãos, Senhor e Senhora de Ju, os abençoados de Deus por Jesus e por Maria, estáis gravados em nossos corações, para jamais sair, porque nos sacrificastes vosso interesse e vossos prazeres materiais. Deus o sabe. Nós lhe agradecemos por haver escolhido para esta missão e agradecemos também ao nosso protetor superior, São João Batista. Obrigado, Senhor Allan Kardec, 1000 vezes obrigado, em nome do grupo de Sanju, por estar entre nós, simples operários e ainda muito imperfeitos em espiritismo. Vossa presença nos causa uma grande alegria em meio de nossas tribulações, que são grandes neste momento de crise comercial. Vós nos trazeis o bálsamo benfazejo que chamam esperança, que acalma os ódios e reacende no coração do homem o amor e a caridade. Nós nos aplicaremos, caro Mestre, em seguir vossos bons conselhos e dos espíritos superiores que tiveram a bondade de nos ajudar e instruir, a fim de nos tornarmos todos verdadeiros e bons espíritas. Caro Mestre, tende certeza de que levais convosco a simpatia de nossos corações para a eternidade. Nós o prometemos. Somos e seremos vossos adeptos sinceros e submissos. Permiti a mim e ao médium que vos demos o beijo do amor fraterno, em nome de todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Ficaremos muito felizes também se quisesseis brindar conosco. Este foi a despedida que deram para Allan Kardec e que nós agora vamos repetir à nossa maneira, sem um brinde, né? Mas com todo amor. Vamos nos unir para agradecer a Allan Kardec por tudo que ele fez por nós. Convido a todos a fecharem os olhos para a nossa prece final, que hoje será uma evocação, será uma homenagem a Allan Kardec. Aqueles que quiserem acompanhar, e chamem Allan Kardec para perto de vocês,
pessoal que é dos grupos, peça a Ele que oriente os grupos e orientem a cada um de nós. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. E nesta noite em especial, que completamos 161 anos do retorno de Allan Kardec ao mundo dos espíritos, nós nos unimos aos nossos anjos, aos espíritos protetores, aos espíritos familiares, a todos que nos acompanham neste instante e dirigimos nosso pensamento a Allan Kardec. Caro Mestre, escuta o chamado do nosso coração. A Ti dirigimos o pensamento e pedimos: Mestre Allan Kardec, inspira-nos o uso da razão, inspira-nos a Tua lucidez, inspira-nos a separarmos o joio do trigo, a agirmos sempre através da caridade. Nós te pedimos, orienta os nossos grupos, inspira-nos a sermos espíritas sinceros, a utilizarmos esta ferramenta que Tu nos apresentaste para nossa transformação moral, que possamos ser humildes para entender que temos muito a aprender, para compreender o momento do outro. Abençoa Kardec aos grupos espíritas que neste momento pedem o Teu auxílio. Ajuda a cada um de nós que está tentando viver estes ensinamentos que Tu nos apresentaste. Unimo-nos aos operários de Lyon que aqui se encontram. Estes homens e mulheres, estas crianças, jovens, que tiveram de enfrentar tantas dificuldades, que passaram por tantas privações, mas que tiveram em Ti, na doutrina dos Espíritos, a força necessária para se manter. Nós Te pedimos que esta força esteja em nós para estes momentos de dificuldades que estamos passando. Que o mundo lembre da necessidade da caridade, que possamos diminuir o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as intrigas, as brigas, que busquemos o amor do Cristo, tão bem explicado pelos Espíritos, tão bem vividos por Ti. Ó Kardec, ensina-nos a perdoar, que a união se faça entre nós. Ajuda-nos a sermos melhores. Recebe as flores da nossa gratidão que a Ti dirigimos. Recebe o nosso abraço, Kardec. Sinta toda a alegria que temos por estar num grupo espírita, porque essa amizade que construímos, estes laços que temos, foi através de Ti que nos fortalecemos.
Foi o Espiritismo que nos uniu. Obrigado. Que Jesus lhe abençoe e abençoe a todos nós. Espírito de verdade, através de Ti voltamos nosso olhar ao Pai e pedimos a Deus, Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai, ampara todos os que sofrem, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, uma boa noite. Amanhã nós daremos continuidade aos nossos estudos. Amanhã também nós vamos falar de Allan Kardec, mas amanhã, no nosso estudo da Revista Espírita, nós mostraremos o Kardec coordenador de grupo espírita, né? Amanhã será o Kardec coordenador do discurso que ele fez na Sociedade de Paris. Hoje eu quis mostrar o Kardec amoroso, humano, esse espírito que poucos conhecem, né, com essa simplicidade. Então, dando a programação do CEAL para estes dias, amanhã nós temos o estudo da Revista Espírita, vamos mostrar o Kardec, né, como eu falei, o coordenador da reunião, de um grupo, convido a todos vocês que são coordenadores de grupo. Quinta-feira tem a reunião do magnetismo, a aplicação do magnetismo, o estudo dirigido para os doentes. Sábado, 2 reuniões, uma da mediúnica e à noite, tratamento espiritual. Boa noite, irmãos em crença, é isso mesmo, Vandenberg. Boa noite, Lenira, Denise, Rafael, Rose, boa noite, Marcos Felipe, Rafael Lima, todo mundo que está assistindo, obrigado a Ana que ajudou aqui colocando os textos. É uma alegria estar com vocês, como sempre. Espero que a reunião possa ter sido útil, que todos essa noite façam uma prece. Rosa, boa noite. A Kátia, que eu estou só esperando vocês entrarem aqui para dar boa noite a todos. Só alegria. Então, no sábado nós temos tratamento espiritual, formação mediúnica. Silvio, boa noite. Obrigado, Débora, boa noite. Até amanhã, mais uma vez, amanhã às 19h30. Todo mundo junto. Dos anjos, Ana Lee. É isso, gente. Tchau, até amanhã.